Um dos pontos que você passa no seu livro, que eu achei muito interessante, inclusive, é de uma questão que me lembrou até um livro, né, do Albert Camus, que é do mito de Sísifo, né, que ficou muito conhecido por essa questão do demiurgo, né, de uma vida sem sentido, do Ouroboros, né, de você viver uma rotina acachapante que te destrói. E a resposta para muitos modernos, e hoje se você for em qualquer livraria, você vai ver lá nos best-sellers livros ligados ao a filosofias antigas mesmo, né? Como o próprio Camus defende, e especialmente o estoicismo, né? E aí você vai ter figuras como Sêneca, você vai ter figuras como o próprio Marco Aurélio, né? Ou ainda Epicuro. E aí muitos tentam associar isso com o cristianismo, né? E para quem desconhece, né, a nossa história, a história da Bíblia, porque é dito lá, Paulo no Areópago, né, Atos dos Apóstolos, que os epicuristas riam de Paulo, né, quando ele falava de um mundo espiritual, quando ele falava de ressurreição dos mortos. E eu achei muito interessante esse ponto que você tocou, de falar sobre o estoicismo e essa diferença que existe entre a nossa fé e essa espécie de gnose hoje que é vestido com essa roupagem estoicista. O que você acha a respeito disso? Bom, cara, é aquilo que eu estou sempre falando. O que acontece? Se a gente pegar, Gabriel, para a gente ampliar isso também, que é possível, se pegar os primeiros, igual o apóstolo Paulo, ou até mesmo os primeiros pais da igreja, esse quiprocó todo, o que eles precisaram fazer? Você tem ali a vida, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o advento da igreja, Pentecostes e tudo mais, e você tem no primeiro século a Didaquê. A Didaquê foi o primeiro catecismo, entre aspas, foi o primeiro ensinamento dos apóstolos. Eles tinham isso, eles tinham já algumas partes das escrituras, um imenso combate no Império Romano e tudo mais, intelectual, até mesmo físico, contra os inimigos da igreja que estava nascendo, da igreja primitiva. E ali você tem os primeiros pais da igreja, como Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Clemente, tantos outros, que precisaram utilizar dessas filosofias. Então, assim, Santo Agostinho foi maniqueísta, só que ele também teve muita influência das Enéadas de Plotino. Santo Ambrósio, salvo engano, foi Santo Ambrósio que precisou, digamos assim, a grosso modo, cristianizar o estoicismo. Salvo engano, foi Santo Ambrósio, Uhum. tá? Então, muitos dos primeiros pais da igreja precisaram pegar, né, aquilo que havia de verdadeiro na sabedoria pagã, o que nós não negamos. Inclusive, nós utilizamos o próprio Aristóteles, e Aristóteles foi um quiprocó no cristianismo gigantesco. Porque Aristóteles chegou pelos árabes, né, depois chegou no Ocidente, os cristãos começaram a fazer já as primeiras traduções e trabalhar com Aristóteles. São Tomás de Aquino teve teses condenadas, né, pelo bispo Etienne Tempier, que condenou teses tomistas e condenou muitas teses aristotélicas. Então, quer dizer, se o pessoal realmente tivesse essa noção da história, aqui para sua pergunta é isso, Gabriel, história da igreja. Porque assim, o pessoal veria que não é que os cristãos desconhecem o estoicismo, meu Deus do céu. Isso é absurdo. Não é que os cristãos desconhecem o neoplatonismo, que os cristãos desconhecem o epicurismo, desconhecem o pitagorismo. Não, é porque os cristãos tiveram de trabalhar com essas filosofias pagãs e cristianizaram, retiraram aquilo que era de fato absurdo e elevaram essas filosofias, elevaram as filosofias a níveis dos quais os próprios filósofos pagãos não poderiam chegar porque não tinham a luz da revelação. Então, assim, você tem pontos de verdade no estoicismo, por exemplo, a questão das virtudes e dos vícios. Você tem pontos de verdade no estoicismo, você tem pontos de verdade no neoplatonismo, né? Você tem pontos de verdade no platonismo, a questão da providência, a questão das formas e tudo mais. Você tem muitas verdades no aristotelismo, só que é isso. Então eu vejo isso como uma redução. Eu vejo isso como uma espécie de querer assim virar as coisas, fazer cara de nojinho, por uma coisa da qual você não foi correr atrás por orgulho, por soberba mesmo. Porque se você não tem problema você eu falar aqui, olha, o estoicismo tem graus de verdade. Por quê? Porque nós vimos isso à luz dos primeiros pais da igreja que viram isso antes que eu e postularam, olha, Marco Aurélio disse a verdade nisso. Nisso não, nós não podemos discordar de Marco Aurélio. Mas, olha, nós podemos aqui elevar as concepções de Marco Aurélio à luz
da verdade revelada, da verdade encarnada, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a resposta é Uhum. essa. Então quer dizer, o pessoal não vai atrás do munus da igreja, não quer saber, porque encara numa visão moderna de que o cristianismo é mais uma superstição dentro de tantas outras superstições. E aí é esse cara que você falou aí, que acredita em mandalas e acredita em energias cósmicas e tudo mais, e dizem que nós somos os irracionalistas. Meu Deus do céu, é só você pegar a história da igreja. Você vê assim o que foi retirado da patrística. A patrística foi a responsável por que hoje, até hoje, nós fazemos isso, que é a síntese do conhecimento. Não se pensava em síntese do conhecimento antes. Foi os pais patrícios que fundaram esse método de educação no Ocidente, porque eles Uhum. precisavam fazer isso para combater os gnósticos dos primeiros séculos, os hereges, os inimigos da igreja e por aí vai. Uhum, uhum. É muito importante citar. E quando a gente faz um recorte ainda anterior, né, pensando no povo de Deus, o povo do Antigo Testamento mesmo, né, os hebreus, a gente percebe a relação do povo de Israel que tinha lá a sua idolatria a deuses como Baal, Moloque, Dagon, e você percebe que quando a igreja se perde nos seus princípios, no Antigo Testamento mesmo, a punição é afastamento de Deus, é cativeiro, né, na Babilônia, é ser dominado por outros povos que vão lá e destroem a sua fé, derrubam seus altares, tiram o seu culto, basicamente. O que nós corremos seriamente o risco de acontecer hoje. Né? Hoje existem inimigos estruturados da igreja, existem diversos estados que são inimigos abertamente da igreja, em níveis maiores e menores. A gente pode ver na abertura das Olimpíadas um grande símbolo de que a França diz para você: olha, essa França anterior aqui, ela não é mais para você. Aqui Uhum. são outros valores, aqui são outras coisas que a gente está tentando construir por agora. Então, assim, a gente o tempo todo, sem conhecer a história da igreja, sem conhecer a nossa própria história, a gente está fadado a, enfim, incorrer nos próprios erros e nos mesmos erros, né? Isso é Perfeito. indubitável. Perfeito. Isso que você falou é tão verdadeiro, cara, que assim, retrocedendo aos primeiros séculos, né? Você tem ali, nos primeiros inimigos da igreja, inclusive tem um livro excelente de Santo Afonso de Ligório, que é a História das Heresias e Suas Refutações. E também um livro do padre Joseph Marie, chamado As Imposturas Anticristãs, onde ele vai tratar o quê? Dos apócrifos. Veja você, essa questão é tão importante que o que esses caras fazem? Já postulando o quê? Essa questão da ignorância per se ou ignorância proposital. Não sei, não quero saber. E tenho raiva de quem sabe. Né? Ou aquele negócio que o Olavo falava muito, né? O brasileiro é aquele cara que chega para você e fala assim: eu nunca ouvi falar disso, e sai cantando vitória. Não é isso? Pois é, Ele se orgulha por ser burro. por ser burro, exatamente. E aí o que esses caras fazem? Já sabendo da degradação cultural que eles mesmos provocaram, eles vêm e colocam aquela sementinha do seguinte: a igreja de Roma escondeu a verdade da humanidade. Eles vêm com isso aí. Isso desde os apócrifos, tá? Aí você vai ver, eu fui atrás disso, eu e tantos outros, eu sou só mais um Zé Mané que foi atrás disso. Falei, cara, o que esses caras estão falando? Por que eles dizem que a igreja escondeu o verdadeiro evangelho das pessoas? A igreja escondeu os verdadeiros evangelhos, te retirou os verdadeiros evangelhos das Sagradas Escrituras, porque a igreja queria concentrar poder. Né? Aí você, não sabendo a história da igreja, porque se você soubesse, você iria fazer o contraste com os mártires, sobretudo os apóstolos. Um foi decapitado, o outro queimado vivo, o outro crucificado de ponta cabeça, como foi o Pedro, foi São Pedro, por exemplo, né? Tá, mas o que eles fazem? Aí você vai ver, Evangelho de Judas Iscariotes. Na verdade, olha o que eles dizem que a igreja escondeu das pessoas. Que Judas foi o melhor discípulo de Jesus. Por que eles dizem isso? Né, isso está nos escritos de membros da igreja gnóstica da França, né? Igreja Gnóstica da França, Igreja Gnóstica do México, como um sujeito chamado Victor Manuel Hernández, que tem um pseudônimo chamado Samael Aunveor, onde ele escreve que Judas foi o melhor discípulo de Jesus. Por quê? Porque Jesus contou a Judas o grande segredo, a gnose.
contou para Judas o seguinte: "Olha, você vai me trair por querer, tá? Eu quero que você me traia por querer, porque eu quero mostrar para todos que esse mundo criado é mau. Por isso vão me crucificar". Uhum. Isso é uma concepção Né, gnóstica. Outra sim, coisa, só sim, para sim. terminar aqui, ô Gabriel, rapidinho. Evangelho de Filipe, outro evangelho apócrifo, onde diz ali que Jesus Cristo teve um caso sexual com Maria Madalena e dali saiu uma linhagem. E a igreja escondeu isso das pessoas. Então, entre tantas outras coisas. Então, quer dizer, você pega o Código da Vinci de Dan Brown. Que é a fonte, né, ele influenciou Anjos e Demônios, né, tudo que ele escreveu. Exatamente, exatamente. Então é isto. Ou seja, se a pessoa ela tiver um pouco de bom senso e sobretudo racionalidade científica e acadêmica, ela vai rir disso aí, porque não tem Claro. cabimento, não tem cabimento. Então quer dizer, você postula esse tipo de absurdo, já contando com a ignorância das pessoas. Por isso que elas não vão atrás. E elas acham que essas histórias mirabolantes são muito superiores ao cristianismo. Não, agora nós descobrimos a questão do Zeitgeist e tudo mais, porque Jesus Cristo era um disfarce de Horus, Isso, ou de Mitra, de ou de qualquer Mitra. outra coisa, Gente do céu! Quer dizer, Maria, na verdade, era uma representação de Ísis, de ou Lilith, de na verdade não Diana, é. de qualquer E aí você vê, são as doutrinas gnósticas, meu Deus do céu. Essa de Maria, por exemplo, é o que nós vamos chamar de eterno feminino, como a Madame Blavatsky vai chamar em Isis sem véu. Ou seja, você tem ali literatura que falam que são literaturas ateias que vão desmascarar o cristianismo. Aí você vai ver, são literaturas da teosofia, são literaturas da New Age, são literaturas de ocultismo, são literaturas de seitas, e vem um ateu, por exemplo, mostrar isso para nós e dizer que o cristianismo é inferior. O sujeito nem sabe onde ele está se metendo, que é outra máxima que eu tenho. Se você não optar pelo cristianismo, tudo bem. Você vai optar, por exemplo, pelo agnosticismo. Saiba você, a sua corrente está eivada de espiritualismo ocultista. Você vai escolher o ateísmo. Saiba você, ateísmo é flatus votis. Ateísmo é uma metonímia. Não existe ateísmo. O que existe é panteísmo ou monismo, o que não é nada ateu. Você estará uhum, idolatrando a matéria, que hum, no antigo politeísmo grego era retratado como uma espécie de Deus. Então, sim, assim, as sim. pessoas tendo conhecimento disto, elas vão parar com esse negócio de que não, agora eu abracei a racionalidade científica. Pera lá, pera lá, cuidado. Cuidado com o que você está chamando de racionalidade científica.